Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É uma alegria estar aqui com você e poder compartilhar a palavra de Deus. Nós vamos hoje dar continuidade às meditações no Evangelho de Lucas, o capítulo 15, versículos 11 a 24, e vamos hoje aprender na história do filho perdido. A palavra de Deus diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Devemos lembrar que Jesus está respondendo a uma reclamação dos fariseus e dos mestres da lei. Estes estavam reclamando do fato de Jesus estar recebendo e comendo junto com publicanos e pecadores. Para eles, isto era muito inadequado e eles questionavam e reclamavam disso. E então Jesus contou 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, que começa com a perda da ovelha e com a festa em sua recuperação, da dracma ou moeda perdida, que começa com a tristeza da perda, todo aquele trabalho da mulher em varrer a casa e encontra e faz uma festa de comemoração. E aqui de um pai que perdeu seu filho, não porque morreu, mas porque se rebelou e foi querer viver fora de casa, longe, não queria a participação e a influência do pai, não queria mais viver de acordo com os ensinos que recebeu na infância, e então o pai havia perdido aquele filho. E agora ele recupera seu filho e então ele resolve também fazer uma festa. Jesus conclui com isso. E a reação do filho mais velho, quando o mais novo chega e o pai faz uma festa, ela representa os fariseus e os mestres da lei, que
de certa forma, estavam ali sempre lendo as Escrituras, sempre esperando a salvação que Deus enviaria a Israel, mas quando o filho mais novo, aqueles que não eram israelitas, começam a se aproximar, quando aqueles que estavam numa vida pior, como os pecadores e os publicanos, começam a se interessar por Jesus e sua salvação, estes ficam sentindo uma dor de cotovelo, uma inveja, e então emburram e não querem participar daquilo que Jesus veio oferecer e trazer. Assim foi a reação daquele filho mais velho. Mas nós vamos hoje focalizar no filho mais novo, no filho perdido, e vamos aprender algumas coisas com ele. Na semana que vem, Deus permitindo, nós falaremos sobre o filho mais velho. O que aprendemos sobre esse filho mais novo? Primeiro, que ele caiu no mundão. Ele resolveu viver a vida como bem queria e entendesse. Olha o texto, versículos 11 até o 13. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Ele não disse para que queria, e o pai não questionou, simplesmente dividiu a herança para eles. Nosso texto continua: assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, aí então aparece a intenção do filho mais novo. O filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Ele levou tudo. Ele não deixou nada que fosse motivo para ele ter que voltar para dentro da casa do pai. Ele queria distância, ele queria liberdade, ele queria viver a vida como bem entendesse. Sabe quando o filho resolve que quer morar sozinho, que quer fazer aquelas coisas que pai e mãe sempre foi um freio na vida dele? Então, aqui estava esse moço querendo essa tão desejada liberdade para fazer o que quiser. E ele foi para uma região distante. E lá ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Quem não batalhou duro para ganhar tem muita facilidade de gastar. E esse moço então desperdiçou, esbanjou de maneira irresponsável toda a herança que seu pai conquistou com muito suor, muito trabalho. Observamos em suas ações que ele reivindicou seus direitos, que ele reuniu tudo o que tinha, que ele foi para um lugar bem longe, que ele desperdiçou os seus bens e que ele viveu de maneira irresponsável. O que mais nós aprendemos sobre ele? Segunda coisa, aprendemos que ele enfrentou dificuldades. Versículo 14 até o versículo 16 diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Gastar tudo o que ele tinha foi culpa e responsabilidade dele. A fome que veio em toda a região não foi culpa dele. Todos os que viviam ali também enfrentaram dificuldade. Por que ele passou necessidade de uma forma pior, a ponto de pedir a ajuda dos outros e não receber a ajuda de ninguém? Porque ele havia gasto tudo, ele não tinha reservas, ele não estava preparado para o mau tempo, ele achou que a vida iria sempre só oferecer tempos de fartura. Mas nós aprendemos pela própria palavra de Deus que há tempo de fartura e há tempo de escassez, há tempo de rir e há tempo de chorar, há um tempo determinado para todas as coisas e há aquele tempo que vem a hora difícil. E é por isso que a gente precisa aprender a ser previdente e não torrar tudo que Deus nos dá só porque temos em mãos. Versículo 15 diz: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Para os moradores da região, ter porcos, cuidar de porcos, era algo comum. Mas para o moço da história, que na mente de Jesus e dos seus ouvintes provavelmente era um judeu, porco era considerado um animal imundo e
cuidar desse animal imundo tornava esse moço também uma pessoa inadequada para participar das festas religiosas de Israel, poder participar dos cultos que se fazia em Israel, porque quem tivesse imundo não podia participar nem da Páscoa, nem das outras festas religiosas que eles faziam. E esse moço teve que trabalhar nisso. Isso foi um trabalho muito humilhante para ele. Ele chegou a passar tanta necessidade que ele queria comer a comida daqueles porcos. Diz que aqueles porcos eram alimentados com vagens de alfarrobeira e ele queria comer essa comida dos porcos. Não importa, eu sei que ser humano não deseja comida de porco. Para desejar comida de porco, o ser humano tem que estar realmente lá no fundo do poço, e era esta a condição que esse moço estava, querendo comer comida de porco. Quando a pessoa se rebela, sai e quer viver uma vida independente e irresponsável, pode entrar em tanta dificuldade que para ele comida de porco começa a ser alvo do seu desejo. Ele foi procurar emprego no pior momento de se conseguir um bom emprego, a hora que a escassez dominava tudo. Ele já estava em apuros quando ele resolve procurar emprego. O que mais nós aprendemos sobre esse filho perdido? Que ele reconsiderou as suas escolhas, que ele reavaliou, que ele pôs aquilo diante de si para ver onde eu errei, o que dá para melhorar, como eu posso corrigir, que rumo eu posso dar para a minha vida. Olha o verso 17 até o 19. Caindo em si, sabe aquela hora que dá aquele estalo, ei, o que eu estou fazendo da minha vida? Caindo em si disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui passando fome, morrendo de fome. Versículo 18, eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Embora ele tenha iniciado o seu retorno por um motivo não tão nobre, fome, interesse em ter comida, percebemos que ele deu uma grande melhorada nas suas motivações quando ele resolve fazer uma autêntica confissão dos seus pecados. Quando ele diz, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Por que pecou contra Deus? Porque todo pecado ofende a Deus. Se você ofender sua esposa, você está ofendendo a Deus. Se você ofender seu marido, você está ofendendo a Deus. Se você ferir alguém, maltratar alguém, você está fazendo contra Deus. Jesus diz, quando vocês fazem coisas boas a um desses meus pequeninos, estão fazendo para mim. Mas quando faz mal, está fazendo para mim. Então, nosso pecado sempre atinge a Deus. É contra Deus. E também contra as pessoas. E o filho entendeu que ele havia cometido um grande erro querendo ignorar o pai, viver longe do pai. Ele não considerou que o pai poderia ficar velho, precisar agora que ele honrasse o pai, dando continuidade, trabalhando e sustentando o pai. Não, ele pegou tudo que tinha e foi viver a vida dele, esquecendo que um dia ele dependeu do pai para comprar o seu alimento, para comprar as suas roupas, para comprar suas fraldas, para sustentá-lo, e foram muitos anos que ele recebeu e só agora, quando chegou a hora que ele poderia dar um pouco, ele falou, me dá o que é meu, que eu estou caindo fora, quero viver a minha vida. Ele foi ingrato, ele foi ruim com seu pai e ele reconheceu, pequei contra o Senhor, meu pai. Eu nem mereço mais ser tratado como teu filho. Você pode me tratar como um dos teus empregados. O que mais nós aprendemos da história do filho perdido? Aprendemos que ele foi recebido com festa pelo pai. Dos versículos 20 ao 24, lemos assim: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou
e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele nem terminou de dizer, pode me tratar como um dos teus empregados, como havia planejado de falar. O versículo 22 diz: Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ele levantou-se e foi para seu pai. Ele foi para o lugar certo. E o seu pai teve compaixão dele. Coração de pai é assim. O coração de Deus é assim. Não importa se você fez a maior bagunça na sua vida. Talvez você esteja preso numa cadeia. Talvez você esteja preso nas drogas. Talvez a sua família esteja completamente destruída. Mas se você resolver voltar para o Pai, Ele vai te receber com um abraço e com um beijo. E te tratar como filho, não como um empregado. Deus ama você e você importa para Ele. E a hora que você reconhecer o seu pecado, Deus está disposto a perdoá-lo e a cuidar de você. O filho, ele é honrado pelo pai no seu retorno. Ele foi reintegrado à família. Ele recebeu a melhor roupa. Ele recebeu um anel no dedo. Ele recebeu calçado nos pés. E tudo isso o identificava como membro da família, como filho, como alguém integrado a ela. E ele foi recebido com uma festa. Mataram o novilho gordo e começaram a comemoração. O churrasco começou. Era hora de festa. Esse meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Ele estava longe e veio para perto. Ele tinha saído, mas ele voltou. Glória a Deus. Deus faz uma festa quando você retorna. Deus faz uma festa quando você volta. Ele se interessa por você. Você pode dar essa alegria ao céu agora mesmo. Quero te convidar para curvar sua cabeça, fechar seus olhos, elevar seu pensamento a Deus e orar junto comigo. Diga isso ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor me oferece uma outra chance. E agora eu posso retornar e eu sei que o Senhor me recebe com um abraço. O Senhor não vai me lançar em rosto todos os meus erros. O Senhor não vai ficar pisando nas minhas feridas, mas o Senhor vai curá-las. E então eu me entrego a Ti. Eu recebo o Senhor como meu Salvador. Eu quero andar contigo, eu quero Te seguir. Me perdoe, me dá outra chance, me coloca de novo na família, porque eu quero ser família de Deus. Eu quero viver junto a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, entenda que uma festa começou no céu, mas uma festa está começando no seu coração também, porque a alegria de Deus vai encher o seu coração. Sua vida nunca mais será a mesma. Se você perseverar em andar com Jesus, você vai experimentar a verdadeira alegria. O poder de Deus vai fazer de você uma pessoa diferente, vai mudar a sua vida rumo aos sonhos que Deus tem para você. Que Deus te abençoe. Deixe o seu like aí no canal. Inscreva-se se você não é inscrito. Pegue e compartilhe essa mensagem com algumas pessoas. Seus amigos precisam ouvir essa palavra. Não guarde só para você. Não seja egoísta. Compartilhe com pelo menos 3 amigos. Em nome de Jesus.